Se eu conseguir tocar uma única mulher e que a filha dela não passe por isso e que depois as próximas também não passem, já cumpri a minha missão. Exato. Se eu conseguir tocar uma mulher e um homem para que os filhos deles não passem por isso, seja homem ou seja mulher, eu vou cumprir a minha missão. Porque ela está falando aqui de mulher, para que uma mulher não passe isso. Alexandre Correia tem mãe e tem pai, se a senhora não sabe. O filho da senhora tem mãe e tem pai. A senhora quer que o filho da senhora passe pelo que o Alexandre Correia está passando se ele se conectar com uma mulher igual a senhora? Então a minha missão é para que homens e mulheres aprendam e melhorem essa conexão. E que ela vai ter aí o que ela merece. Fica com Deus, Olê. Bom, o casal obviamente vai entrar com a ação, né? Tomara que esse casal entre com a ação para devolver tudo para Ana Hickman que ela está tentando entregar para o Alexandre Correia e fazendo essa sacanagem com o banco. E aí eu pergunto para o Deik, quando que a Ana Hickman vai ser presa? Será que isso vai acontecer? Porque olha o que essa mulher está fazendo, cagando na cara da sociedade e nada acontece com ela. Dessa vez eu vou ser bem sincero com vocês. Eu desejo tudo para Ana Hickman o que ela está desejando para o Alexandre Correia. Eu fiz um vídeo ontem falando da Ana Hickman, assisti ontem à noite esse vídeo do Ricardo Feltrin e eu não me aguentei. E aí eu resolvi fazer mais essa análise. Eu peguei uma live dela que ela fez com uma psicóloga e uma terapeuta no Instagram dela. É impressionante. Vamos lá. Ana Hickman, mais uma vez, no sábado, divulgou, mais uma vez, que o Alexandre Correia desviou, mais uma vez, uma quantia milionária. Como todo mundo sabe, pelas contas que eu fiz, o Alexandre desviou mais ou menos 1.488.000.000 e alguns centavos da Ana Hickman. E o que me espanta é que o Deik não está pedindo o Departamento de Crimes Financeiros, né? Não chega assim, ô Aninha, já que ele está desviando, dá o extrato aqui da Hickman Serviços, porque a gente está vendo que todos esses empréstimos que os bancos fizeram para vocês dois, está caindo na empresa de vocês. Então, mostra para onde está indo o dinheiro que a gente prende o Alexandre. 1 bilhão pelas contas que o Ricardo Feltrin fez de todas as falsas acusações de desvio de dinheiro da Ana Hickman. Quanto que a Deolane foi presa lá, com quantos bilhões que estava avaliado, estimado o patrimônio dela aí? E aí o Deik não consegue pegar o Alexandre. E aí eu fico me perguntando, o Alexandre Correia, ele é muito safo e ele tem bilhões desviado da Ana Hickman e está enganando inclusive o Deik, ou a Ana Hickman está cagando pro Deik e dando trabalho para eles, e eles se fazendo aqui, tipo, dona Ana Hick, por favor, me dá isso aqui, que a gente não achou os 400 milhões, mas a gente vai achar esse de 8 milhões aqui, porque com certeza o Alexandre Correia está desviando e ele tem bilhões aí escondido, só que a gente ainda não encontrou, então vai mandando pra gente que a gente vai encontrar. Será que o Deik está sem trabalho e aí a Ana Hickman está dando trabalho para eles? E aí, dessa vez, ela falou que ele desviou 8 milhões, porque ele fez empréstimo num banco chamado Dorham, que pertence a Marco e Fátima Dorham, e agora ela fala que ela não sabia de nada desse acordo, né? A Ana Hickman, ela não tá nem aí pra nada, mas ela quer que se foda. Olha só. E aí eu vou mostrar o áudio para vocês do Marco Dorham, que ele enviou para o Alexandre, absolutamente chocado, estarrecido, de ver que agora, assim como o Banco Itaú, assim como o Banco Safra, assim como o Banco Original, assim como o Banco da Ecoval, tá todo mundo estarrecido porque agora ela não sabia de nada. Todos esses bancos que o Ricardo Feltrin citou, foi todos os bancos que ela diz que não sabe de nada. E tá todo mundo tipo, hã? A senhora não sabe de nada? A senhora veio aqui e assinou, a senhora fez vídeo nas suas redes sociais agradecendo aos empréstimos que a gente fez para a senhora, e agora a senhora está jogando na TV que não sabe de nada, dona Ana Hickman. Olha esse lance do Banco Dorham.
Dohan. Ela sabia de tudo, gente. Só que, talvez por não assumir, né, querer culpar o marido por todas as bobagens que eles fizeram, sim, que eu já contei aqui. Gravem isso, ela quer culpar ele a todo custo. Lá na frente a gente vai chegar no narcisista e no psicopata e vocês vão entender um pouquinho melhor toda essa trama aí. Vários vídeos, ela fala que não tem nenhuma relação com essa empresa Dohan, essa empresa financeira. E aqui eu trouxe ontem, que simplesmente ela está aí. Vou até virar aqui para vocês, ó. Essa foto apareceu no vídeo ontem, ó. Ela com a dona Fátima, que é a esposa do dono do banco aí, se eu não me engano. Olha só. Maio de 2020, quando eles fecham o negócio, a dona Fátima, com o seu Marco Dohan, a filha do casal, e eles ainda, para comemorar que fecharam um acordo, e eles vão emprestar esse dinheiro, e eu vou trazer aqui, mostrar para vocês toda essa tabela que está fechada, original, está aqui. Então vou mostrar para vocês o áudio aqui que o banqueiro, né, esse empresário mandou para o Alexandre, Marco Dohan, dono do banco Dohan, que a Ana Hickman não sabe do empréstimo. O casal foi na casa dela comemorar lá o fechamento do contrato, assinatura de contrato, alguma coisa assim. E agora ela tá falando que não sabe de nada. E o cara com quem ela fechou o contrato, que está estarrecido, apavorado com isso, mandou um áudio explicando essa situação. Olha. Oi, Ale, como vai, meu amigo? Tudo bem? Então, olha, eu vi aí que saiu na mídia, né, meu cara? Lamento aí, né? Aliás, é lamentável aí, né, que a Ana Hickman aí tenha feito isso. Afinal de contas, né, nós tivemos até junto aí, na sua casa já, né, nossa família reunida. O cara foi na casa dela. Ela tá acusando agora o Alexandre de desvio de mais 8 milhões por esse banco que ela diz não conhecer nada. O cara estava na casa dela com a esposa e com a filha. Ela tem foto com a mulher e ela tá dizendo que não sabe de nada. Minha esposa, minha filha, ela, né, nós todos começamos aí a nossa operação em 2020, a Dohan com vocês. Obviamente que ela tinha conhecimento, operamos, fizemos aí, estava até fazendo levantamento aí, nossa primeira operação dia 23/6/2020, fizemos em torno aí de 26, 27 operações, andou aí, correu dentro de uma normalidade, você sempre correndo atrás, né, da empresa, tivemos sempre aí bom entendimento. Sei que nada foi fácil aí para você, sempre, né, correndo de um lado para o outro, fazendo a coisa acontecer com muita dificuldade, né, meu amigo? E tentando apagar os seus incêndios, mas lamentavelmente, né, com essa acusação aí falsa, né, todos nós sabemos que nada foi verdadeiro aí, é uma pena. E fizemos, né, depois um parcelamento, algo em torno aí, quando a gente viu aí, estava em torno de 6,5 milhões, que a gente achou por bem aí fazer esse parcelamento. Né, você pagou na época aí 3 parcelas, né? A gente achou melhor parcelar, mas você sempre honrando, né, a Dohan aqui, mesmo no sufoco, honrou com nós até quando pôde, até, se eu não me engano, outubro, antes dos acontecimentos, até de tirarem da empresa. E obviamente, né, depois de tirarem, você não pode fazer mais nada.
mas eu tenho enorme consideração aí por você. Enorme mesmo. E sei que você não tem culpa de absolutamente nada. Você é um cara aí de uma índole impecável. Tá? Fica com Deus e que Deus te abençoe, e tenho certeza que você vai dar a volta por cima. E que ela vai ter aí o que ela merece. Fica com Deus, Olê. Bom, o casal obviamente vai entrar com a ação, né? Tomara que esse casal entre com a ação para devolver tudo para Ana Hickman, que ela está tentando entregar para o Alexandre Correia e fazendo essa sacanagem com o banco. E aí eu pergunto pro Dake, quando que a Ana Hickman vai ser presa? Será que isso vai acontecer? Porque olha o que essa mulher tá fazendo, cagando na cara da sociedade, e nada acontece com ela. E aí eu pergunto a esses jornalistas, pergunto mais uma vez aqui ao senhor Ricardo Ventura, que fez uma análise, ela tá muito congruente, ela tá muito isso, e todas as pessoas que vêm defendendo a Ana Hickman, por que vocês não mostram isso? Qual é a ideia de vocês passando pano para dona Ana Hickman, que está tentando a todo custo prejudicar não só os bancos, que ela fala que não sabe de nada, como o Alexandre Correia. E aí eu peço também para vocês aí, donos de banco, empresários que estão tomando ferro da Ana Hickman, por que não uma mobilização para devolver tudo para ela o que ela está tentando fazer com vocês? Porque enquanto ela não assumir essa responsabilidade, os senhores vão ficar sem o dinheiro de vocês, porque ela não está nem aí, mas vai piorar, como eu sempre falo. Bom, vindo da Ana Hickman, todos os vídeos que eu fiz eu falei isso. Vai piorar, nunca melhorar. E vou falar mais, eu tô fazendo esse vídeo aqui, hoje eu afirmo, eu estou a favor, com todas as palavras, sem tirar nem pôr, ao senhor Alexandre Correia, porque tá mais do que provado o que a dona Ana Hickman tá fazendo. E se ela conseguir comprovar que o senhor Alexandre Correia é o abusador, é o que tá desviando, é o que tá roubando, eu volto aqui e falo, me desculpa, senhora Ana Hickman e senhor Alexandre Correia, o senhor é um cagalhão. Até então, nada. 1 ano, ela não provou nada. Ela tá só enganando a justiça, só passando por cima da justiça. Mas, veja bem, mais uma previsão aqui do pai Chatini. Tem a mãe de Ná? Esse é o pai Feltrin. Ele falou isso. Em 48 horas vai sair uma falsa acusação para Alexandre Correia. Dito e feito, aconteceu. Agora, vamos escutar então a próxima previsão de pai Feltrin. Hoje é dia 10, antes do dia 13 vai ter mais alguma fake news publicada aí, seja pela Folha, pela F5, seja pelo Léo Dias, seja por quem for, né, para tentar culpar o Alexandre de novo. Enquanto isso, o Dake vai ir para o seu 13º mês de investigação, que não descobre nada. Nada. Mas aqui agora vai ficar interessante, ó. Essa aqui é uma psicóloga e essa... Desculpa. E essa aqui é uma terapeuta. Aqui os senhores já sabem, né? Vamos ouvir o que elas têm para dizer e eu vou complementar aqui para vocês fazendo essa análise. Eu queria tentar hoje, de alguma forma, construir um mapa. Vamos fazer isso, dona Ana Hickman. Vou fazer isso juntinho com as senhoras. Um mapa onde a gente consiga, primeiro, entender essa pessoa, né, esse homem, o abusador. Eu vou ajudar vocês a entenderem uma mulher abusadora, ok? Elas vão fazer o papel de lá, mostrando o que é um homem abusador, e eu vou fazer o papel de cá, mostrando para vocês o que é uma mulher abusadora. Como ele acontece, como a gente identifica, e aí depois, enquanto vítima, por que eu me tornei vítima e por que eu continuei nesse relacionamento. Então acho que a gente tem vários pedacinhos hoje, uma série de peças desse quebra-cabeça, eu quero tentar montar isso junto com vocês. Mas vai ser montado com louvor, dona Ana Hickman. Eu não estou aqui para passar pano para homem vagabundo, tampouco para mulher. É responsabilidade, não é culpa. Abraão, ele é um lixo. A senhora é uma lixeira. Abraão, essa mulher
é um lixo, o senhor é uma lixeira. Eu já falei isso. Lixo precisa de lixeira. Cocô precisa de vaso sanitário. Conexão perfeita. Eu não passo pano. Ai, Abraão, eu fui abusado por uma mulher. Ai, Abraão, eu fui abusado por um homem. Você vai se deparar comigo e eu vou te mostrar que os mesmos problemas que ele tem, a senhora também tem. Por isso, houve uma conexão. Então, se você quer se responsabilizar pela sua vida, aqui é o seu lugar. Se você não quiser e está querendo culpar o homem ou a mulher pelo que está acontecendo na sua vida, se retira desse canal e dessa análise, que ela não é para você. A primeira pergunta que eu tenho aqui direcionada direta para Carolina. Existe algum perfil para esse homem abusador? Sim. A gente consegue desenhar ele? Sim. E eu costumo dividir em 4 tipos, né? Existe um homem machista, que é aquele, falando de forma bem resumida, que ele entende que ele tem mais direito do que a mulher. E aí tem o movimento feminista, que eu acho que eu não preciso falar sobre aqui, que vocês estão vendo o que vem acontecendo aí com essa movimentação. Né? Então ele tem mais privilégios, ele tem mais direitos. E existe a mulher misândrica, que é aquela que odeia o homem. Geralmente ele vem de um problema, ele tem problemas com a mãe, ele teve questões na sua infância, na sua história, com a figura feminina. Quem já assistiu meus vídeos das análises que eu fiz da Ana Hickman já entendeu. Ana Hickman tem problema com o pai dela. E aí, hoje se torna essa pessoa que quer acabar com o homem de qualquer maneira. Por quê? Porque ela se conectou com esse homem que era igualzinho o pai dela. Por essas e por outras, hoje ela faz o que ela faz aí. E ele transfere isso para a figura feminina na vida adulta. Então... E ela transfere isso para a figura masculina na vida adulta. Então ele tem raiva das mulheres. Ela tem raiva do Alexandre, não dos homens. E existe o narcisista e o psicopata. O narcisista é um homem que tem um transtorno de personalidade, que tem características muito específicas, e uma delas que o torna abusador é que ele se sente alguém superior. Preciso falar, não? A qualquer outro indivíduo. Então, quando ele se relaciona com uma mulher num casamento, por exemplo, ele entende que esta mulher está ali para servi-lo, né? Para paparicá-lo, para adorá-lo, para fazer o que ele quer. Ele não admite que esta mulher seja diferente disso. E ele não tem empatia. Então, ele também não considera o outro, a mulher, como alguém que tenha dores, interesses, opiniões. Isso tudo, tá? Para os homens, vale para as mulheres que fazem isso com você. Agora, olha o que a Ana Hickman fazia. Se a Ana é muito mandona, kkkk. Tem um Deus da verdade, aí tem um Deus da justiça, aí tem a Ana Hickman. Que manda em tudo. Ele ou ela? Já vou dar a primeira pergunta. Quem manda mais? Ele ou ela? Eu. Já de cara, pá! Porque quem manda... Lógico que eu mando mais, né, amor? Vocês estão vendo o que a Ana Hickman está fazendo. Ela não está interessada nas dores, nas opiniões do Alexandre. A ideia é derrubar ele a qualquer custo. Colocar a culpa nele a qualquer custo. E ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. E existe o psicopata. O psicopata todo psicopata é um narcisista. Só que ele é um narcisista mais grave, vamos dizer assim. Ele é aquele que burla a lei mesmo. Ele dá golpes financeiros, ele ultrapassa qualquer tipo de limite sem nenhum temor. Porque ele acha que ele nunca vai ser pego. Bom, a Ana Hickman teria que entregar à justiça a relação de bens. O Alexandre já tinha entregue. Porque ela entregou só depois da terceira vez que a juíza intimou. Que pediu uma vez, ela fez que não queria saber da história. Mandou de novo, fingiu que não sabia. Na terceira teve que mandar, né? Isso mostra mais ou menos como a pessoa está se sentindo, eu acho, né? Acima da lei, né? Ela não precisa obedecer à lei, a juíza mandou. Entende quantas vezes teve que ser pedido para ela e ela nem aí para a justiça? Quando vocês ouvem isso, o que vocês pensam? Deixa aí para mim nos comentários.
Porque nós temos a ideia que a psicopatia, do psicopata, é aquele serial killer do cinema. Isso não é verdade. Mas eles são apenas 2% dos psicopatas. Os outros estão no nosso meio. Cuidado, os outros estão no nosso meio. Convivendo conosco e nós nem sabemos. Convivendo conosco e nós nem sabemos. Então, São muitos, né, Carol? são muitos, muito mais do que a gente imagina. O narcisista é como se fosse um grau de psicopatia um pouco menos grave. Mas eles são muito parecidos. Então, essas pessoas, elas não buscam ajuda porque elas nem se veem com o problema. Uma característica dos transtornos é o senso de superioridade. Ou seja, ele entende que ele é um ser acima da média. E que as pessoas não compreendem porque ele é inteligente demais, ele é esperto demais, ele pensa mais rápido, ele sabe mais. Então, assim... Isso é o que o narcisista pensa. Eu sempre falo sobre isso. O narcisista ele é muito inteligente, mas ele beira a burrice. Olha o que a Ana Hickman está fazendo. Ela fez uma pancada de empréstimo. Ela agradeceu a galera por esses empréstimos. E agora ela vem na mídia falar que não fez nada. Eu gostaria que, inclusive, essa mídia que está por trás dela, sem postar nenhuma verdade, inclusive essa última agora sobre o banco, fosse punida também. Não estavam aí levantando bandeira sobre fake news, que não pode propagar fake news? Cara, o que essa imprensa está fazendo no caso da Ana Hickman? Punição? Nenhuma. Que se exploda. O negócio é derrubar o Alexandre Correia a qualquer custo. Eles são inteligentes, mas beira a burrice, que eles não conseguem parar minimamente para pesquisar a história dela, o que está acontecendo, se é verdade ou não. O negócio é culpar o outro. Narcisistas. Não tem nem ninguém que possa ajudá-lo, que saiba mais do que ele, porque ele sabe mais, inclusive, do que o psicólogo, do que o médico, do que... Ele não tem necessidade de buscar ajuda, porque ele gera sofrimento nos outros, não nele. Quando você e a Ana se desentendem, quem é o primeiro a pedir desculpas? Bom, a Ana nunca pediu desculpa. E você não seja cara de pau de falar que você pede desculpa. Óbvio que eu não peço desculpa, eu tô sempre certa. Eles não veem que eles têm problema. Ela tá vendo algum problema nela? Não. Logo, não existe. Só que a gente tá vendo a quantidade de problema que ela está criando para o outro, para prejudicar o outro, e ela tá em paz. Quero agradecer aqui a dona psicóloga e a dona terapeuta por produzir esse conteúdo extraordinário para a gente poder conhecer tanto os homens quanto as mulheres. Porque muitas vezes os machistas, por exemplo, eles cresceram com uma figura distorcida paterna, com um referencial de masculino completamente diferente, uma distorção também do que é a figura feminina em casa. Mas feminista, a mesma coisa. Que é esse problema familiar. É como se fosse uma repetição de padrão familiar. Ele possui uma lealdade invisível àquilo, àquele sistema familiar. Então ele vem repetindo exatamente aquilo que ele aprendeu de alguma forma, que é o que faz sentido na cabeça dele, e a gente observa o sofrimento dele como filho, de alguma forma, replicando aquilo que o próprio pai fez para a mãe. Exatamente o que a Ana Hickman está fazendo. Tudo o que o pai dela fez para a mãe, agora ela está fazendo com o Alexandre, se vingando do pai. E de outro lado, eu também já visualizei casos que vêm de encontro com o que a Carol traz, que é esses homens que odeiam mulheres. Porque, na verdade, eles se vingam da vítima como eles queriam se vingar da própria mãe. Ela se vinga do marido querendo se vingar do pai. Tudo o que aconteceu na infância dela, hoje ela repete na vida adulta. Então, é como se fosse um jogo de codependência. Um nutre a ferida emocional do outro. Um nutre a ferida emocional do outro. Ou seja, senhor Alexandre tem responsabilidade, Ana Hickman também. Eles se alimentavam. Tinha alimento ali, tanto para ele quanto para ela. Por isso durou 25 anos. Não é, durante 25 anos ele acabou com a minha vida.
Não, senhora. E a terapeuta vai deixar isso bem claro aqui para a dona Ana Hickman. Talvez ela tenha pegado a mensagem ali na live. Se ela não pegou, eu vou mostrar. Essa mulher, que na verdade é uma menina, que também tem uma ferida de rejeição, muitas vezes com a mãe ou com o pai, ela encontra nesse homem a salvação, ou alguém que a entende, ele fica com ela, mas ele também se vinga dela. É aquele amor obsessivo, muitas vezes. É aqueles homens que amam muito e daqui a pouco eles brigam e eles se afastam e daqui a pouco eles amam muito de novo. Vale o mesmo para a mulher, que ama muito, daqui a pouco não ama nada, que faz muito, daqui a pouco não faz nada. É a mesma dinâmica. Por isso que eu falo dessa conexão. Você se conecta com alguém que tem o mesmo problema que você. Não é que as pessoas são problemáticas. Elas estão vindo para te mostrar um problema que você também tem. Se você quiser resolver esse problema, vocês vão ficar bem. Se não quiser, você vai só trocar de parceiro. Então é como se fosse uma mistura de amor e ódio, onde ele não enxerga a mulher. Ele enxerga a figura materna e se vinga dela de uma forma muito superficial, a gente está trazendo aqui. É exatamente isso. É o que a Ana Hickman está fazendo com Alexandre Corrêa, se vingando do pai dela. Né? Quando você tem esse constrangimento e tem consciência de que você feriu o outro, aí você faz uma autorreflexão e pensa, eu não quero fazer isso novamente. Isso me faz mal. O narcisista e o psicopata não passam por esse processo interno. Então não há mudança de comportamento e não há aprendizado. Não há aprendizado, não há mudança de comportamento. Entenderam por que eu falo, não estou dando diagnóstico nenhum para ninguém aqui? Exame de consciência. Se a dona Ana Hickman tivesse feito o mínimo de um exame de consciência, ela veria que ficar acusando o Alexandre Corrêa falsamente não ia dar certo. Provavelmente ela não faz exame de consciência e não tem nenhuma consciência do que ela está fazendo, porque ela repete o mesmo procedimento há 1 ano e não vê que está dando errado. E ela insiste no erro. A imprensa, provavelmente exame de consciência nenhum também, porque estão tentando prejudicar o cara e não estão nem aí. Exame de consciência para aprender, pelo visto, zero. Agora, o que é essa síndrome da salvadora? E primeiro, o que leva uma mulher a aguentar tanto tempo uma relação tóxica? Vamos lá, síndrome da salvadora ou síndrome do salvador. Gravem isso, se você é uma pessoa que tem essa síndrome, a única pessoa que precisa ser salva é você. Ninguém vai falar isso pra você, mas é a realidade. Você tá querendo salvar os outros baseado em problemas que você tem, só que você ainda não consegue enxergar. Aí você tá tentando ajudar o fulano ou a fulana com determinado problema, e se você fizer um exame de consciência, você vai ver que quem tem esse problema é você, que você precisa de ajuda. Aí sim, as coisas vão funcionar, porque você vai se curar, e depois você vai olhar para essas pessoas, você vai ver se elas querem ajuda ou não. Porque normalmente esse julgamento que você faz querendo salvar o outro é porque você precisa se salvar. Porque muitas das vezes a pessoa nem está precisando ser salva ou querendo ajuda. 2 pontos que eu costumo dizer que são pontos chaves, né? Os principais, não que não existam outros fatores, tá? Mas a primeira coisa é que quando você se envolve com um abusador, especialmente se ele é um narcisista ou um psicopata, você vai ser manipulada desde o segundo 1. Desde quando ele te conheceu. Desde que quando você conheceu ele. Ele já está ali, né, colhendo informações suas para que ele possa ter poder sobre você. O poder que o narcisista quer ter sobre você é porque ele não tem sobre ele. Então, naturalmente, uma pessoa que não tem poder nenhum sobre a própria vida, o que ele vai fazer? Ele vai querer esse poder para poder ter uma falsa sensação de poder em cima de você, porque ele não tem poder sobre a própria vida. Então ele quer controlar a vida dos outros, porque ele não consegue controlar a própria vida. Tanto o homem quanto a mulher, ok? Então aquela fase da conquista, em que tudo é maravilhoso, né? Ele já está colhendo informações sobre as suas fragilidades para que depois ele possa usar isso durante o relacionamento. Então a manipulação é o modus operandi do narcisista. É assim que ele vive. Ele não sabe relacionar de outra forma. Ele está sempre jogando.
ele quer ter o controle de todas as relações, e para ter o controle ele precisa conhecer as suas fraquezas para usar contra você quando necessário, né? Então você vai ser sempre manipulado. Narcisistas não se relacionam por amor, eles se relacionam em busca de interesse. Quem disse para a senhora que interesse não é amor? É isso que eu falo desses profissionais aí, e eu falo de todos os profissionais da área da saúde. Todos falam só desse amor romântico. Interesse também é amor. Funciona? Para uns funcionam, para outros não. Então, enquanto vocês não entenderem sobre o amor, o lado tóxico do amor, porque todo mundo só fala de coisa boa, que o amor é só coisa boa, e não é. Enquanto vocês não entenderem, vocês vão penar na mão de relacionamentos, na mão de chefes. O interesse é amor, a rejeição é amor, o abandono, a humilhação, a traição é amor. Se você não entender, você vai sair desse parceiro que te traiu e você vai arrumar um outro parceiro para te trair. Você vai falar, gente, não é possível, outro cara que me traiu? É porque é a tua forma de amor que você ainda não entendeu. Inclusive, eu vou fazer uma mentoria sobre o amor na semana que vem. Se você tiver interesse, me chama lá no Instagram. Benefícios. Agora, para ele conseguir ter exatamente esse poder de manipulação, a sua vítima também é frágil o suficiente para se deixar manipulada. Meus parabéns, dona Ana Hickman. É exatamente isso. Para você ser manipulada, você precisa ser frágil o suficiente. Aqui temos um cara ou uma mulher que é tão frágil o suficiente. O que ela vai fazer? Ela vai dominar alguém tão frágil quanto ela. Vai controlar, vai manipular você porque você é frágil o suficiente. É esse tipo de informação que tem que ir para vocês. Não que o narcisista vai acabar com a tua vida. O narcisista vai te manipular. Ele vai fazer isso, mas com quem permite, com quem não tem conhecimento para lidar com isso. Então, é por isso que ele precisa, ele acessa as suas fragilidades, ele entende as suas fragilidades, por isso que... Ele não acessa e ele não entende nada. São as mesmas dores dele. E aí fica fácil dele dominar e dele controlar. Porque ele tem as mesmas dores que você. Você tem as mesmas dores que ele. Conexão perfeita. Quando você vem desse histórico familiar em que você não conseguiu se fortalecer como indivíduo, como a sua identidade de forma saudável, é muito mais fácil para um narcisista, para um abusador, para um psicopata. Quando você vem desse sistema frágil, esse é o ponto. Então vocês precisam olhar para esse sistema familiar frágil de vocês, que criou você de forma frágil, e aí tem outra pessoa que também foi criada de forma frágil. Bingo. Conexão. Não é, o cara é isso, a mulher é aquilo. Não. Precisamos olhar para esse passado que está influenciando nesse presente horroroso. Passado horroroso, presente horroroso. Futuro nem se fala. Porque nesse movimento de ela dar desequilibradamente, tentando buscar esse reconhecimento, quanto mais ela dá, menos ele reconhece e mais machuca ela. Porque, na verdade, o que ela busca é esse reconhecimento, um reconhecimento que ela não teve dos próprios pais em casa. Por que esse cara não sabe reconhecer essa mulher? Porque ele também não foi reconhecido. E vice-versa, por que essa mulher não reconhece esse homem? Porque ela não foi reconhecida. É muito simples. Então, desde muito cedo, a Salvador, ela aprendeu. Ela foi colocada numa responsabilidade em casa de que ela era, sim, a responsável pelos irmãos, a responsável pela família, a responsável por algo que deveria ser dos adultos. Lembram de um vídeo que eu fiz dela, ela falando isso? Que eu fiz as malas dos meus irmãos e falei que ia sair de casa se minha mãe não largasse meu pai. A Salvadora aí. Ela se acostumou a ser assim. Então, muitas vezes, ela é a que assume cargos de liderança e a gente vai observar que não existe essa questão de dependência emocional somente nas pessoas que possuem, por exemplo, dependência financeira. Se você tem dependência emocional em alguma área da tua vida, cuide-se, porque senão você vai trocar uma por outra. Vai trocar uma por outra. Ou seja, você vai sair de um relacionamento tóxico de dependência emocional, você pode ir para a igreja. E aí, mais uma dependência emocional na igreja, você troca e vai para a comida. Você vai ser sempre
dependente emocional de alguma coisa, porque foi o que você aprendeu. Se você quer se livrar da dependência emocional, você precisa entender ela para poder mudar esse comportamento. Senão, você vai pular de dependência, você só vai trocar uma dependência emocional por outra. Bebida, comida, relacionamento, igreja, amizade, família e por aí vai. Dorgas. Né? Talvez essa próxima geração, a gente possa estar hoje falando aqui disso, para que essa próxima geração... Esse é o motivo de ter aberto exatamente as minhas redes sociais para trazer cada vez mais informação. Se eu conseguir tocar uma única mulher e que a filha dela não passe por isso e que depois as próximas também não passem, já cumpri a minha missão. Exato. Se eu conseguir tocar uma mulher e um homem para que os filhos deles não passem por isso, seja homem ou seja mulher, eu vou cumprir a minha missão. Porque ela está falando aqui de mulher, para que uma mulher não passe isso. Alexandre Correia tem mãe e tem pai, se a senhora não sabe. O filho da senhora tem mãe e tem pai. A senhora quer que o filho da senhora passe pelo que o Alexandre Correia está passando, se ele se conectar com uma mulher igual a senhora? Então, a minha missão é para que homens e mulheres aprendam e melhorem essa conexão. E o homem? E o teu filho? A senhora tem um filho, a senhora não tem uma filha não. Pensa nisso. Imagina se a Ana Hickman fizesse um exame de consciência e pensasse, imagina se meu filho se conecta com uma mulher igual a mim. Será que ela se sentiria bem ou se sentiria mal? Bom, segundo essa psicóloga, narcisista e psicopata não faz exame de consciência. Então, Alezinho, cuide-se, meu filho. Olha pro teu pai aí, que guardadas as devidas proporções, parece ser um homem excelente para você se guiar. Quando você entra hoje nas outras raízes de violência, a psicológica, a patrimonial, a processual, que também existe, aí já fica muito mais difícil porque você precisa provar. E a gente precisa lembrar que a gente tem um judiciário composto por homens, né? Então, o machismo está no judiciário também. Doutora, o caso da Ana Hickman está sendo visto por mulheres, ok? Caso a senhora não saiba. Com certeza a senhora sabe. Porque se você vai lá e vai dizer assim, esse cara aqui é narcisista, aquele lá era machista. Aí essa mulher também tá tirando, de alguma forma, o viés dela. Porque aí ela vai só trocando os personagens, vão vindo outros narcisistas, outros machistas, outros abusadores. Parabéns, terapeuta. É exatamente isso. Ela tira o viés dela, ou seja, ela vai responsabilizar o cara. O que vai acontecer? O que eu expliquei. Ela vai só pular de relacionamento em relacionamento, seja para um próximo machista, para um próximo narcisista, e ela nunca vai melhorar. Ouçam. Por quê? Porque ela não curou a raiz. A raiz é ela. A raiz é ela. Pegou o código, dona Ana Hickman? A raiz é a senhora, não é ele. No vídeo anterior eu falei exatamente isso. O espelho, é horroroso olhar para isso. Então, eu preciso curar minha autoestima, eu preciso trabalhar a minha identidade. Aqui ela deu uma romantizada, né? Eu não faço isso, é curar as suas toxinas, é curar o seu lado podre que você tem, a sua sombra, olhar para a quantidade de merda que você faz e já fez. E aí você vai conseguir melhorar a sua autoestima, melhorar todas essas coisas bonitinhas que ela falou aqui, que é só você olhar para o seu relacionamento. Todos os meus relacionamentos foram uma merda, Brown. A senhora e o senhor eram a privada. Todos os meus relacionamentos eu só me relacionei com lixo. O senhor ou a senhora era uma lixeira. É simples assim. Preciso olhar e transformar esse cocô em adubo. Eu preciso observar onde mais esse padrão de culpa se repete. O colega que não entrega o trabalho e eu tenho que fazer o trabalho dele. A pessoa que não faz o que tem que fazer e a culpa é minha. Então, quando ela olha para ela, é como se todo o resto, sabe, de alguma forma também fosse curado. Então, eu vejo que, independentemente do nome ou da patologia, a solução tá nela. Ela precisa olhar para ela, sabe? Para esse processo interno. Sem mais, espero que vocês tenham entendido, espero que a dona Hickman consiga entender e até o próximo vídeo.